estava torcendo para que a chuva chegasse à região e ela deu o ar da graça nesse fim de semana. Mas em pontos isolados veio forte demais, choveu granizo e provocou estragos. E há alerta de tempestades para esse início de semana no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Daqui a pouco os detalhes e mais no 30 Minutos dessa segunda-feira, 27 de setembro. Unipan abre inscrições para Festival de Artes. Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado com apresentações e discussões sobre os direitos em Patos de Minas. Futebol, Atlético empata no Brasileiro, mas técnico vê a atuação da equipe como positiva. E Cruzeiro perde para o CSA diante da torcida em jogo marcado por provocações e tumultos. Essa e outras informações a partir de agora no 30 Minutos. Com o tema Raízes e Tradições Mineiras, já estão abertas as inscrições para a primeira edição do Festival de Artes do Unipan e tem premiações para as categorias. Veja só. A organização do festival será realizada por meio do Núcleo de Arte e Cultura, que é coordenado por Consuelo Nepomuceno. O evento ocorre em um momento importante, uma vez que com a pandemia as atividades culturais foram paralisadas. O objetivo é exatamente esse, né? Porque essa pandemia deixou realmente uma lacuna no setor cultural. Tanto é problema para os artistas, quanto para os gestores, produtores culturais e também para aqueles que trabalham com som, iluminação, montagem de palco. Então, isso causou realmente um transtorno muito grande. E o objetivo do festival é exatamente isso, né? Pelo menos diminuir um pouco, minimizar um pouco essas lacunas, né? E incentivar. Provocar o artista para ver se ele recupera os ânimos. Os trabalhos artísticos deverão seguir o tema Raízes e Tradições Mineiras. E os interessados devem acessar o edital e seguir as orientações para se inscreverem de acordo com a categoria desejada: fotografia, performance teatral, artes plásticas e poesia. Elas já começaram, né? Dia 20 de setembro e vai até o dia 24 de outubro. Qualquer pessoa, artista, pode participar, desde que seja residente em Patos de Minas. Então, os alunos universitários, os professores, funcionários, artistas da cidade, de uma forma geral, desde que sejam residentes, todos podem fazer as suas inscrições, que pode ser realizada através do site do Unipan, unieventos.unipan.edu.br. O Festival de Artes terá distribuição de prêmios para os 3 melhores de cada categoria. Nesse momento de economia bem fragilizada, né, qualquer coisa eu acho que é importante. O mais importante é exatamente mobilizar a classe artística, para que as pessoas possam perceber que a arte está ainda fluindo e ainda está no sangue dos artistas. Nós teremos, em primeiro lugar, para todas as 4 categorias, R$500, um prêmio de R$500. Para o segundo lugar, para as 4 categorias, R$300. E R$200 para quem ficar em terceiro lugar. Muito bacana. E a seguir, no 30 Minutos, eu mostro as comemorações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência em Patos de Minas. Teve também discussões sobre direitos. Eu volto já já. O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência foi celebrado neste domingo em Patos de Minas. Na Orla da Lagoa foram realizadas apresentações artísticas. O momento também serviu para conscientizar as pessoas sobre os direitos dos deficientes. Confira essa reportagem que teve auxílio do Matheus, um intérprete de Libras. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é comemorado no dia 21 de setembro. Mas em Patos de Minas houve programação também no fim de semana.
Teve apresentação musical e de dança das crianças que fazem parte do projeto Criança Feliz. E para lembrar a todos de que a acessibilidade ela é necessária e que a pessoa com deficiência ela deve ser incluída em todos os setores, em todos os ambientes da cidade. Um estudo realizado através de um projeto piloto da Associação dos Surdos em Patos de Minas mostrou que de 400 questionários domiciliares preenchidos, 200 continham pessoas com pelo menos 2 deficiências. A PAI está há 49 anos, aí em Patos de Minas, com essa luta da inclusão da pessoa com deficiência, Ainda temos muito a fazer, há muito a buscar essa inclusão para a sociedade. A Associação Esperança Azul, destinada ao acolhimento e apoio a crianças do espectro autista, vê esse momento como importante no esclarecimento desse distúrbio. O autista, perante a lei, ele é considerado pessoa com deficiência. E não diferente das outras deficiências, ele também passa por muitos transtornos, muita discriminação, vamos dizer assim. E a Associação Esperança Azul vem trabalhando também nessa garantia de direitos, na conscientização da população, com projetos para a reabilitação dessas crianças. Deficiente visual desde criança, Cida sabe o quanto datas como essa são importantes para mudar a visão das pessoas sobre os deficientes e como isso contribui para a inclusão deles na sociedade. Esse é um momento muito importante, onde a gente se sente protagonista, a gente vê departamentos da área da educação que está produzindo material braille para as pessoas que estão nas escolas, a preocupação com a inclusão no mercado de trabalho, algo que realmente faz a diferença na vida de uma pessoa com deficiência. E é para dar condições para pessoas que não escutam, inseri-las em conversas, ensiná-las, traduzir o som, que existe um intérprete de Libras. O indivíduo surdo necessita de acessibilidade linguística, então incluí-lo de maneira efetiva é oferecer a informação em sua língua. Então, por isso, a acessibilidade tem que acontecer em todos os espaços, para que o surdo possa se comunicar. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência apresentou um documento com as demandas dos deficientes. As reivindicações foram entregues para a administração municipal. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Social também divulgou os projetos voltados para os deficientes em andamento. Quando nós já começamos a realizar trabalhos direcionados a essa finalidade. Um dos primeiros foi a questão mesmo do desenvolvimento da carteirinha do autista, onde nós finalizamos já esse desenvolvimento e já está sendo distribuído, e feito essas carteirinhas dentro do nosso município. O município hoje possui também o passe livre, que já é uma isenção mesmo de transporte público para essas pessoas, que possuem as pessoas com deficiência. E em instantes a gente fala de previsão do tempo e tem risco de novo temporal. O do final de semana deixou estragos. A chuva deu o ar da graça no fim de semana. Em pontos isolados veio forte demais, choveu granizo e provocou estragos. E há alerta de tempestades para esse início de semana na região. No Alto Paranaíba choveu granizo de sábado para domingo. Um tapete branco se formou na BR-354 entre Santa Rosa da Serra e São Gotardo. Olha, município Santa Rosa com São Gotardo, virou fazendo leite de vinha, velho. Meu Deus do céu, você tá doido? Nunca vi isso aqui na minha vida inteira, não. Olha. Virou até atração. Muitos foram até o local ver de perto a quantidade de granizo que caiu. Em Patos de Minas, o volume de chuva não chegou a 5 milímetros. Mas por conta do temporal que caiu em pontos isolados e a descarga atmosférica que atingiu a rede elétrica,
Muita gente ficou no escuro nesse domingo. A NTV e a Nossa FM também ficaram por horas sem o fornecimento de eletricidade e a programação só pôde ser exibida no início da tarde. De acordo com a CEMIG, o trabalho para restabelecimento durou até às 18 horas desse domingo. E o Instituto Nacional de Meteorologia prevê nova tempestade entre hoje e amanhã na região. Um alerta foi emitido e pode chover até 50 milímetros em alguns locais, com ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora, além de possibilidade de nova queda de granizo. Por isso, a orientação é não ficar debaixo de árvores, não deixar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, em caso de emergência, acione o 199 ou 193. Então, fiquemos em alerta. Vamos ver agora como fica a temperatura para esse início de semana. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. No Alto Paranaíba, céu com muitas nuvens, possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas. Em Patos de Minas, a temperatura máxima chega a 34 graus nesta segunda e terça-feira. Mesma previsão para Coromandel. Em São Gotardo, a temperatura varia de 19 a 30 graus nesta terça. Em Presidente Olegário, de 19 a 35. E em Guimarães, de 20 a 32 graus é a previsão para esta terça-feira. Em instantes, no 30 minutos, tem futebol. O Atlético empata no Brasileiro, mas técnico vê a atuação da equipe como positiva. E na Série B, Cruzeiro perde para o CSA diante da torcida em jogo marcado por provocações e tumultos. Agora a gente fala de futebol. O Atlético poderia ter se distanciado ainda mais do segundo colocado se tivesse ganhado a partida contra o São Paulo neste fim de semana. Mas não foi de todo ruim. Depois de 13 rodadas na Série A do Brasileiro, o time de Cuca não marcou gols. O Atlético teve dificuldades para criar chances. Nos poucos perigos, até no fim da partida, Thiago Volpi salvou a equipe do São Paulo. O placar terminou sem gols. O Atlético somou 1 ponto. Já o vice-líder, Palmeiras, distanciou-se ainda mais do líder alvinegro, porque perdeu a partida do final de semana. É o segundo jogo do Atlético sem vencer. Pela Libertadores, não passou pelo Palmeiras. Mesmo assim, para o técnico do Galo, a atuação da equipe é positiva. Você jogar 6 pontos com o São Paulo e somar 4 é bom. Se quando começar o campeonato te fizerem essa oferta, você vai aceitar. É mais um jogo de invencibilidade, são 14. Mais um jogo sem tomar gol. Tem 2 que não faz gol, sim, mas na casa do Palmeiras e na casa do São Paulo. O que a gente tem que entender é que nenhum dos adversários foi superior a nós. Foi no mínimo igual, no máximo igual. Mas o Atlético precisará marcar gols contra o Palmeiras na partida de volta da Libertadores nesta terça-feira. Afinal, o desejo é avançar para a final da Libertadores. Um novo empate por 0-0 com o Palmeiras levará a decisão para a disputa de pênaltis. E o Cruzeiro, que vai mal, piorou ainda mais na Série B do Brasileiro. Com a derrota para o CSA, as chances da Raposa de voltar à elite, que eram remotas, ficaram ainda mais. Mas voltando à partida desse domingo, foi uma confusão só. Depois de 12 partidas, o Cruzeiro voltou a ser derrotado na Série B do Brasileiro. Perdeu de virada por 2-1 para o CSA no Independência diante da torcida. Quem abriu o placar foram os cruzeirenses, com Claudinho no final do primeiro tempo. Mas no segundo, o CSA reagiu. O gol do empate foi de Yuri e o da virada, quem anotou foi Yuri Castilho, com direito à comemoração com ironia. O atacante fazia gesto como se ligasse para Zezé Perrella, uma provocação ao áudio de Thiago Neves, ex-jogador do Cruzeiro, enviado a Zezé Perrella,
ex-dirigente do clube, antes do jogo entre a Raposa e o CSA, pelo Campeonato Brasileiro de 2019, em um dos principais episódios do rebaixamento da Celeste. Depois disso, descambou para confusão. Teve até expulsão de Rafael Sobis por reclamação, depois de receber o segundo amarelo. Após a partida, mais confusão. O volante cruzeirense Adriano e o meia Giovani tentaram invadir o vestiário do CSA. A polícia teve até que usar gás de pimenta para conter a confusão. Todos tiveram que voltar ao gramado por conta do efeito do gás. E o CSA continuou a provocação na rede social. Para o técnico cruzeirense, é hora de manter a calma. Sabemos que o clube passa por um momento de dificuldade, o time também passa por um momento de dificuldade, temos que ter bastante calma para poder tomarmos as decisões que nós achamos que são as mais acertadas. E trabalhar sabendo que faltam ainda alguns jogos para terminar, que existe a pontuação para chegar, mas cada vez que você se afasta fica mais difícil. E terminar que nós temos responsabilidade ainda com o Cruzeiro, temos muita responsabilidade. Temos que levantar a cabeça e isso é futebol. Agora restam 12 rodadas para o fim do campeonato. A desvantagem do Cruzeiro para o quarto colocado segue em 13 pontos, já que o CRB perdeu para o Avaí. Só um milagre mesmo para fazer com que o Cruzeiro retorne à elite. Pelos cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade da Raposa estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2022 é agora de apenas 0,18%. O próximo compromisso do Cruzeiro é nesta quarta-feira em Campinas contra o Guarani. A vacinação contra a Covid-19 para idosos acima dos 70 anos começou no sábado em Patos de Minas. Segundo os servidores que trabalham na linha de frente da campanha, a procura pelo imunizante foi tímida nesse fim de semana. A vacinação acontece no antigo projeto Saci, no bairro Várzea, e feita no sistema convencional de pedestres e também em drive-thru. Em Patos de Minas, os idosos acima de 70 anos são prioritários para receber a dose de reforço, independentemente da vacina que tenham recebido nas aplicações anteriores. Contudo, é preciso ter passado o prazo mínimo de 6 meses entre a segunda e a terceira dose. Por esse motivo, a faixa etária de 85 a 89 anos não está listada no cronograma inicial da Prefeitura, pois esse público recebeu AstraZeneca, cujo intervalo exigido para a dose de reforço completa-se em janeiro, quando então serão convocados. No último sábado, foram convocadas pessoas com 92 anos completos. Nesse domingo, foi a vez dos idosos de 90 anos. Todos estão recebendo a Pfizer como reforço. O local estava sinalizado e agentes de trânsito estavam controlando o fluxo, que estava bastante tranquilo. A dona Jovina, de 90 anos, se imunizou com a Coronavac. Ela não perdeu tempo e agora recebeu a terceira dose. Para ela, o importante é se proteger. É fugir dessa doença, né, ruim. Mas a gente deseja isso para todos que precisam de vacinar. E nesta segunda-feira foram chamados aqueles que têm 84 anos. Na terça-feira, são os idosos com 83 anos. Atenção ainda para a divisão dos nomes, lembrando os horários e os grupos de cada horário para vacinação, para não chegar no horário errado. Com essa, a gente encerra o 30 Minutos dessa segunda-feira. Eu volto amanhã aqui no 30 Minutos e você fica agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, Paulinha, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? GGSS. Certinho, certinho? Joinha, certinho. Tudo bem com você aí? Passou tudo bem o final de semana? Também, passei. Muito bem. Ontem foi aniversário da minha mãe também. Queria ter ficado lá com ela um pouquinho, mas a gente ficou aí pelo telefoninho mesmo. Mas foi tranquilo. E o seu? Correndo. Correndo? Correndo atrás. Sempre. Ah, Passei o final. Aqui é o seguinte, eu sou
da moda do Zé Rico, né? Enquanto descansa, carrega a pedra. Então, vamos tocando a vida. Você descansa de uma coisa e trabalha em outra. Mas ontem, pra mim, agora que você tá falando, tô lembrando também, ontem à tarde eu tive ensaio do Tupã. Nossa, acho que é porque a gente ficou tanto tempo parado, eu nunca suei tanto na minha vida durante o ensaio, viu? Foi cansativo. Pois é, e falando nisso, você levou a proposta lá para vir fazer uma... Ainda não, Gui, porque a gente tá meio apertado. No dia certinho, quando der uma sossegada, eu... Mas e o que eu tenho a ver com o aperto de vocês? Uai, Gui, porque ó, o pessoal agora tá com o Festival de Artes, né, do Unipan, então já vai tá corrido. A gente tá com o lançamento do livro da Consuelo, já tô até fazendo propaganda aqui, ô senhor. Mas enfim, tem o livro da Consuelo... Nepomucena. Nepomucena, né? Bacana, a gente pode falar do livro dela aqui, sim, sabe? Aí, ó, bacana, é verdade, fazer o convite pro pessoal. A gente tá ensaiando, ontem foi ensaio disso. Pessoa importante para a cultura. Ela deu entrevista pra gente hoje, falando do Festival de Artes do Unipan. Tem todo o meu respeito e minha admiração. Meu também, eu gosto muito dela. Foi uma das pessoas que, quando eu cheguei em Patos, uma das primeiras pessoas que me acolheu, porque... Agora, independente disso, eu quero saber do grupo Tupã aqui fazendo os esquetes que a gente combinou de fazer. Para mostrar esse grupo para o grande público. Pode deixar, mas eu vou trazer. Pode deixar o quê? Eu vou conversar com eles. Conversar o quê? Sobre eles virem aqui, a gente trazer um pouquinho, de repente trazer as músicas do último espetáculo. Paulinha. Ensaiado. Porque assim, a gente é muito bom de teatro, mas da música a gente precisa de um pouquinho de... Não, você vem fazer um esquete de teatro aqui, ué. Ah, sim, você fala encenação. Sim, aqui no programa, fazer. Por que não? Tem um pessoal muito bom lá, vou levar a proposta para eles. Então, pra gente mostrar o grupo pro grande público da televisão, né? Mostrar que nós temos isso aí, né? Eu tô com vontade de mostrar, sabe, esse lado cultural de Patos. A gente já abriu aqui para a questão do artesanato, para a gente mostrar artesanatos aqui. Eu estou achando, inclusive, o pessoal do artesanato tímido, sabe, sem saber como é que acontece a coisa. Já propus para a Yandra aqui, terminando uma promoção que nós estamos aí, mais que 2 fins de semana, a gente vai trazer a exposição para cá, para a pessoa vir aqui mostrar, sabe, mostrar com mais clareza, não por foto, nem por vídeo, mostrar com mais clareza, fazer uma exposição aqui, cada sexta-feira a gente trazer 1 ou 2 artesãos aqui para mostrar o seu trabalho, para vender, e não é só para mostrar não, é para ajudar essas pessoas a venderem, a fazer dinheiro, movimentar esse lado econômico da cultura, que sem isso a cultura não sobrevive, né? Então nós vamos fazer isso aqui no programa. E eu tenho esse espaço para mostrar, a gente vai voltar com a música ao vivo, quero mostrar os grupos de teatro aqui, mostrando primeiro pelo grupo Tupã, que é um grupo oficial, né, que tem a chancela do Unipan. Então a gente quer mostrar isso aqui no programa. Abrir esse espaço para a cidade se movimentar também nesse setor e a gente trazer para cá esse lado artístico que a cidade tem e que não tem mostrado. E com a pandemia ficou mais difícil ainda. E a gente quer dar uma recuperada, dando fôlego a esse pessoal aqui no nosso programa. Por isso esse chamamento aí, para você ser a nossa embaixadora aí lá porque você está lá no grupo lá, e a nossa companheira aqui, né? Então você pode trazer esse pessoal para a gente e nos ajudar nisso aí. Sim, sei que você pode fazer muita coisa para a gente. Verdade. Vou conversar com ele, vou conversar assim que a gente sair daqui. A gente não, né? Eu. Você continua aí, mas assim que eu deixar o programa aqui, eu já mando mensagem para eles lá. Deixa de conversa mole, hein? Quero saber desse negócio aqui amanhã. Não, vou falar. Amanhã eu quero saber, pode ser? Promessa, eu sou uma pessoa de palavra aqui. Então vai lá. Obrigada mais uma vez pela companhia e bom programa a todos. Até amanhã, Paulo. Até.